Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Rádio Caleidoscópio. Este programa é quinzenal e vai ao ar toda segunda e última quarta-feira do mês, sempre às 20 horas, por este canal do YouTube. Este programa é uma produção da cooperativa Caleidoscópio de Saberes, com o apoio do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, o CABCIM. E nessa temporada estamos conversando sobre o tema Envelhecer e Vitalidade. E hoje nós vamos discutir um pouco, conversar um pouco sobre sexualidade, envelhecimentos e vitalidade. Eu começo a me apresentando, eu sou a Adriana Elias, e aqui junto comigo hoje vai estar de host nos apresentando nossa co-apresentadora. Silvia Sabag. Muito bem, Silvia Sabag. E a gente vai começar um pouco falando do tema desse episódio, né, Silvinha? Que, como sempre, os nossos episódios, os nossos temas, eles sempre trazem um pouco, né? São cercados aí de tabus, nós temos estereótipos, né? E o programa de hoje, ele é sempre uma provocação, né? Nossos temas são sempre uma provocação. Ele chama Amor é para sempre, sexo também, inclusive na velhice. Tá? Justamente porque a gente está abordando a vitalidade de envelhecer e a gente não poderia deixar de falar da sexualidade e esse processo de envelhecimento e a vitalidade, né? Como é que a gente casa esses três elementos aí? A gente sabe que em nossa sociedade, né, mesmo que o processo de envelhecimento populacional seja um fato concreto, a questão da sexualidade ela é cercada ainda de muito preconceito, de muito tabu. Ela já é cercada disso tudo quando a gente pensa na sexualidade das pessoas mais jovens. Quando a gente vai para a sexualidade das pessoas mais maduras ou das pessoas envelhecidas, né, que estão ficando velhas, esse tabu e esse preconceito e os estereótipos, eles só fazem aumentar na nossa sociedade. Né? Isso se reflete, inclusive, na saúde, né, Gri? Porque quando chega no atendimento de saúde, é um assunto que não se fala, porque acredita-se que a pessoa que tem mais idade não faz sexo. De repente, isso é uma questão que influencia na saúde e não se fala sobre isso. É como se envelhecer tirasse da pessoa a sexualidade. É como se você fosse se assexualizando no processo de envelhecimento, né? E aí, apesar desse, digamos assim, desse estereótipo, isso é um grande contrassenso quando você vai conversar com as pessoas que estão ficando mais velhas, né? Quando se faz pesquisa sobre isso, ou quando se estuda sobre isso, você se depara com uma outra realidade, que as pessoas que estão envelhecendo, elas, obviamente, continuam fazendo sexo, a não ser que tenham algum impedimento físico para isso, né? Alguma questão de saúde que impeça, e a sexualidade continua presente, ela não desaparece porque a pessoa está envelhecendo, né? Ela é uma parte presente e constante aí da vida das pessoas. A gente, quando estava fazendo as pesquisas para o tema deste programa, né, nós nos deparamos com uma pesquisa muito interessante feita pela Universidade Federal da Paraíba sobre a representação sexual da velhice entre os idosos, né? E aí, os autores começam a mostrar que existe realmente uma incongruência entre o que a sociedade pensa e acha, e como a Silvia falou, os próprios profissionais da saúde, com muita dificuldade de abordar esse tema, de tratar esse tema com a população mais velha, e o que o próprio idoso fala sobre a sexualidade, né? Então, a gente fica impressionado porque a pesquisa apontou, né, que para 78% da amostra com que ela trabalhou,
ela foi uma pesquisa feita dentro de uma unidade básica de saúde no interior da Paraíba, mas para mais de 78% da amostra, a sexualidade é uma necessidade da vida do idoso. Né? Ela não está distante, ela não desapareceu, ela continua ali. E, infelizmente, o que eles constatam também é que essa representação social da sexualidade, ela ainda é essa incongruência. Quer dizer, a sociedade olha para o idoso e vê alguém que vai perdendo a sua capacidade sexual, né? Enquanto a pessoa vai envelhecendo e a sexualidade continua ativa e importante na vida dela. E como a gente aqui, né, na Rádio Caleidoscópio traz sempre os temas pensando as perspectivas vitalistas, né, as medicinas ou as práticas vitalistas, hoje o nosso convidado não é diferente, né? Nós convidamos aqui eu vou falar doutor em saúde coletiva, né? Não sei, o próprio Eduardo vai se apresentar daqui um pouquinho para a gente, né? Mas ele veio trabalhar um pouco com a gente essas questões da sexualidade e veio trazer justamente uma visão vitalista sobre essa questão do envelhecer e da sexualidade. Bem-vindo, Eduardo. Olá, Adriana. Olá, Silvia. Olá, Eduardo. Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer recebê-lo. Maravilha. Então, eu hoje recebi esse convite e vim partilhar com vocês aqui um pouco sobre o olhar da medicina chinesa sobre a questão da sexualidade e da saúde, sendo uma medicina vitalista, como vocês trouxeram, né? Mas ela tem uma característica, eu diria, distinta de outras medicinas vitalistas, que a gente poderia listar como Ayurveda, como medicina homeopática, como medicina antroposófica, né? Que é um foco tanto de trabalho terapêutico quanto de olhar sobre a relação entre sexualidade e saúde e a relação entre sexualidade e longevidade. Então, a medicina chinesa, ela tem e ela se funda dentro de um conceito que em chinês se chama Yang Sheng, que significa nutrir a vida, ou nutrir a vitalidade. E ela pensa, desde o início de seus tempos, quais são as condicionantes para que você possa ter uma vida longa e vital. E ela chama a atenção, desde os seus primórdios teóricos e fundamentais, ali o papel que a sexualidade exerce como determinante de saúde ou doença e como determinante de longevidade dos seres humanos. Né? Então, essa parte da medicina chinesa ela é pouco conhecida e ela é parte da minha pesquisa, né? Então, eu sou professor e pesquisador. A minha pesquisa no campo da medicina chinesa vem do projeto Racionalidades Médicas, que foi um projeto feito na UERJ, bastante sediado na UERJ, mas ele era feito em dimensão nacional, e que ele foi um dos projetos fundamentais para a gente pensar em como pesquisar medicinas comparadas, especialmente medicinas vitalistas. Então, lá eu fiz meu doutorado foi especificamente sobre promoção de saúde na medicina chinesa, e o meu pós-doutorado sobre sexualidade e promoção de saúde na medicina chinesa. Tá? E hoje eu continuo esse trabalho de pesquisa pelo CABCIM, né, o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Pesquisa em Medicinas Integrativas, coordenando o Comitê de Medicina Chinesa. Bem, então é isso. Não, tem mais uma. E o que a gente vai falar hoje, a gente tem uma escola, né? Eu fundei uma escola que se chama Cinco Plenitude, que é uma escola onde a gente pretende passar esses ensinamentos sobre promoção de saúde e sexualidade e saúde. Bom, Eduardo, então, a gente vai começar, né, falando um pouquinho, né, sobre, você falou já, né, dessa relação, né, da longevidade com a vitalidade, né, e aí, a gente tem uma visão, né, aqui no mundo ocidental, de como que essa sexualidade, ela é concebida, né,
E aí, a gente quer saber das medicinas vitalistas, como que elas compreendem, né? Onde que essa sexualidade se encaixa, né, na perspectiva vitalista? Né, você falou um pouquinho, aí se você puder trazer um pouquinho mais, né, porque a OMS ela fala um pouquinho, né, que é aquilo que motiva para encontrar amor, contato, ternura, intimidade. A visão ela é parecida, ela vai nesse lugar? Não creio. Eu creio que a visão Bom, primeiro, assim, como eu falei na apresentação, separando medicinas vitalistas, porque a medicina chinesa tem o que elas têm de comum, que é o vitalismo. O vitalismo ele fala muito sobre essa possibilidade de você ter uma integração entre psique, emoções, mente e corpo, né? E fala muito sobre a questão de você promover saúde, que estaria associado a essa ideia de você cultivar a vitalidade, né? Então, se todas elas têm isso em comum, elas não têm em comum as visões específicas sobre como fazê-lo e nem sobre o papel da sexualidade nisso. Então, hoje eu estou falando aqui sobre a medicina chinesa. Então, a medicina chinesa, ela, como eu disse na apresentação, ela destaca esse tema e ela destaca o que é destacado na sua base teórica é a ideia de energia sexual. A ideia do cultivo de energia sexual e da relação que isso tem como determinante de saúde, né? Então, o que eles pensavam era que o corpo humano ele usa a energia sexual para para operar diversas funções, né? Todo tipo de crescimento celular, regeneração celular. A energia sexual era pensada como a base da vitalidade ou como a base da vida. Então, eles separavam o que a gente traduz aqui no Ocidente como vitalidade ou força vital, isso era separado do que eles chamavam de força ou energia sexual. E essa energia sexual, ela gera, entre outras coisas, ela gera a força vital. Então, ela é como se fosse a bateria base da força vital. E ela gera muito mais do que isso, né? Então, ela, por exemplo, como eu falei, ela tem a ver com a longevidade, a capacidade de um corpo se recriar e se regenerar, a capacidade das células se renovarem, isso é a função da energia, da tal da energia sexual. E o que isso tem a ver com a minha sexualidade? Tudo, né? Porque então o que eles iam colocar era que assim a gestão da sua vida sexual, ela é parte da construção da sua saúde. Quando você olhava os textos antigos da medicina chinesa, os médicos eles tinham prescrição de atuação sobre o ato sexual específico. Ele ia dizer, olha, para você melhorar essa condição de saúde, o seu ato sexual precisa ser assim, assim, assado, precisa ser tantas vezes por dia, né? Então, assim, é a única medicina que eu vi em que há uma prescrição médica sobre o ato sexual, né? Então, isso faz ela ser bastante distinta. E essa coisa de você me chamou a atenção, porque quando a gente vai, por exemplo, na cultura indiana, a gente vê que tem os livros sagrados, né, porque eles operam de uma forma diferente, mas eles também têm uma porção desses livros sagrados dedicados só às questões dos relacionamentos e do amor e do sexo, né? O livro que eles têm, que seriam que aqui no Ocidente as pessoas não interpretam bem, mas é quase que um manualzão, né, sobre essa questão da vida sexual, é o Kama Sutra, né? Que é e isso mas ele não está na medicina, né? Ele está em uma parte da vida que eles vão entender como importante, como necessária, mas diferente do que você está falando, que está incluso, digamos assim, no receituário médico, né? Quando você vai a um terapeuta chinês, a questão sexual entra como mais uma questão a ser abordada e até a ser indicada. É isso? É isso. E você levantou um ponto a mais, mas sim, tem essa diferença. A medicina ayurvédica ela tem conceitos muito semelhantes aos da medicina chinesa em relação à energia sexual. Porém, eu não conheço o suficiente, mas nunca vi, né, em conversas com parceiros de pesquisas, eu nunca vi a especificidade
da atuação sobre a vida sexual da pessoa. Né? A pessoa está com deficiência dessa energia sexual, ela pode usar ervas, ela pode usar uma dieta específica, né, sobre isso, mas na medicina chinesa vai ter lá, não, mas você pode ter tantos atos sexuais por semana, ou você tem que ter tantos atos sexuais por semana, e a posição tem que ser de tal maneira. Então, assim, é muito mais específico. E existe essa questão que você levantou, do que é um texto médico, né? Então, assim, a fronteira hoje em dia na pesquisa, de onde a gente coloca textos médicos e não médicos, ela não existia no passado para quem escreveu. Né? Então, assim, para quem estava dentro de um ambiente das civilizações antigas, não tinha uma fronteira, isso aqui é médico, isso aqui é não médico. Né? Tão bem marcada como a gente quer marcar agora. Com certeza. Então, o que eu quero te dizer é que, assim, que esses saberes do Kama Sutra, eles poderiam e eram vistos de uma forma contínua com saberes médicos, assim como era na China. Então, uma coisa é a gente estudar os textos mais médicos do ponto de vista terapêutico, e outra coisa é a gente estudar o que é o conhecimento sobre sexualidade e relacionamentos. Né? E eles estão integrados, mas esse conhecimento mais amplo, ele vem da sabedoria taoísta, enquanto o médico, ele é uma aplicação desse saber mais amplo. Né? Entendido aqui. E eu tenho mais uma segunda pergunta, e uma pergunta de leigo aí, né? Acho que quem está nos assistindo talvez tenha essa questão. Se sexo e sexualidade a gente pode considerar a mesma coisa dentro da visão taoísta, né? Da medicina chinesa, ou não, ou existe uma separação. E eu até pergunto isso porque hoje, né, nós temos muitas discussões, nós ocidentais, sobre essas questões, e aí seria interessante você também já dar uma explicadazinha para o nosso público aqui que está nos ouvindo ou conhecendo esse assunto pela primeira vez. Eu leio, assim, eu costumo usar a palavra sexo como a questão de um encontro ou de um ato sexual, e a questão da sexualidade como o manejo da sua vida sexual como um todo, incluindo as suas questões de identificação e desejo, né? Bom, eu estou sozinho? Não, estamos aqui. Então tá bom. Então, que é assim, eu estou usando como eu enxergo os termos a partir dessas pesquisas do conhecimento que eu transmito. Né? Então, a pessoa, nesse sentido, ela tem uma gestão da energia sexual dela, que eu chamo de sexualidade, assim, de olhar para a sua sexualidade. A gestão dessa energia sexual, ela vai ser feita através de hábitos interligados de saúde e de trabalhos de promoção de saúde. Então, por exemplo, ela vai fazer o tipo de alimento que ela usa, né? Então, assim, a dietética influencia muito na geração da energia sexual, a qualidade do sono influencia muito na geração da energia sexual, e à medida que ela vai fazendo essa gestão, e a energia sexual ela vai crescendo, ela vai sendo cultivada, é a palavra usada, você tem ela disponível para o encontro sexual, para o ato sexual, para o sexo. E aí você tem muitas possibilidades de fazer essa gestão. Então, os antigos, eles diziam que uma coisa é você aprender a produzir e circular essa energia sexual e usá-la para a sua saúde. Para isso, você não precisa nem ter um parceiro. E você pode fazer em qualquer época da vida. E a outra coisa é você ter um encontro sexual, que para eles o ideal era que o encontro sexual gerasse saúde. Então, assim, o encontro sexual ele era visto como uma possibilidade de gerar saúde ou doença. E aí é a questão mais relevante, né? Então, assim, é que o potencial do ato sexual para determinar saúde ou doença é muito maior do que as pessoas costumam atribuir, segundo essa medicina. Certo. O Eduardo, então, aí eu estou com duas perguntas aqui na minha cabeça, né? Uma delas, né, é relacionada ao que você tinha dito, né, sobre
a vitalidade, né, relacionada com a regeneração do corpo da pessoa, né? Uhum. E aí me veio essa perguntinha assim, né? Qual que é a relação, por exemplo, se eu estou ficando com mais idade e eu estou tendo menos regeneração celular, né? Porque o envelhecimento se refere a isso, né? Isso tem alguma explicação assim, né, do ato sexual com essa regeneração? Você já explicou um pouco disso, né? Mas eu queria entender essa relação do envelhecer, a falta de regeneração celular e com a energia sexual e a gestão dessa energia sexual. Então, eu vou mostrar para você dois esquemas, assim, se a gente puder apresentar eles na tela. Sim, é o Anderson que apresenta. Anderson. Obrigada. Então, olha só. Esse aqui é um esquema que ele mostra, é um super resumo da ideia de como a energia sexual opera no corpo humano. Então, aqui em cima, a gente tem as origens da energia sexual de uma pessoa. Existe uma origem que é chamada origem pré-natal, que é o que ela recebe dos pais. Ela recebe dos pais, ela recebe da terra no momento no momento da concepção e do nascimento, e as condições de concepção, gestação e parto, elas determinam como se fosse assim uma carga inicial da energia sexual, né, chamada pré-natal. E existe a pós-natal. A pós-natal é dada por tudo que acontece depois que o cordão umbilical é cortado, ou seja, como você se alimenta, e aí a questão do leite materno ela determina muito a base da formação da energia sexual, como você respira, como é o seu tipo de sono e como é o seu tipo de sexo, porque o sexo ele pode ajudar a gastar a energia sexual ou ele pode ajudar a regenerar a energia sexual. Então, esses dois tipos de energia, eles são regidos pelos órgãos rins, né? E aqui a gente tem uma coisa muito importante na medicina chinesa, que quando a gente pensa a medicina chinesa, a gente não pode pensar o órgão como de uma forma biomecânica, como é pensado no Ocidente. Ah, o meu rim está bom porque eu bebo água e urino bem. Não é isso. Então, o rim ele é o órgão que ele tem como função reger o fluxo da energia sexual, tanto quanto formação quanto gasto, né? Então, à medida que o rim recebe essa energia sexual, ele tem que fazer a sua gestão. E essa gestão, ela vai ser feita, assim, a primeira coisa que o rim faz é levar para um ponto específico do corpo humano, que ele transforma essa energia sexual no que a gente chama de yuan qi, ou vitalidade original, né? Que é como se fosse a força vital que vai ser distribuída para todo o corpo para fazer todas as funções do corpo. Digerir, respirar, etc. Andar, tá? E aqui, uma outra parte dessa energia, ela vai ser intrinsecamente ligada ao aparelho sexual. Então, ela vai, no caso da mulher aqui em rosa, ela vai estar associada ao processo da menstruação, à gestação e o parto, né? Então, toda essa a função de ovulação, menstruação, gestação e parto, ela consome energia sexual para a mulher. Enquanto aqui, para o homem, a questão da formação de esperma e o ato ejaculatório, ele consome a energia sexual para o homem, né? Além disso, se você tem doenças, todo tipo de adoecimento grave que ele envolve ou ele obriga o corpo a fazer um processo de regeneração, ele consome essa energia sexual. E assim como a atividade física e mental também consome essa energia. Então, o que acontece? É um princípio que os antigos chamavam de economia de energia sexual. Você tem que gerar mais do que gasta. Se você gerou menos do que gasta, ou se você é um gastador, algum desses processos vão ser penalizados. Você não vai escolher, quem vai escolher é o tal do rim, ou seja, uma inteligência orgânica que eles chamavam. Certo. Mas é como se fosse um economista, ele tem que cortar de algum lugar, né? Então, vamos colocar aqui uma outra
um outro texto da medicina chinesa. Olha só. A energia do rim de uma menina torna-se abundante aos 7 anos. Seus dentes de leite são substituídos e o cabelo cresce. Na idade dos 14 anos, o orvalho do céu chega. O orvalho do céu era o nome poético para menstruação. O vaso diretor começa a fluir e o vaso penetrador floresce. Os períodos tornam-se regulares e ela está pronta para conceber. Lembrando, né, assim, 14 anos, que nessa época a adolescência ainda não tinha sido culturalmente estabelecida. Né? Então, na idade dos 21 anos, a essência, que Jing é o termo que se usa para energia sexual, então, na idade dos 21 anos, a essência dos rins alcança o seu pico e o dente ciso se revela. Esses textos eles são muito interessantes de você abordar, porque eles são escritos da maneira clássica, e o que eles querem dizer é que é uma forma semi-poética de você juntar muitas informações em que você não apresenta de uma forma lógica. Né? Uhum. Então, na idade dos 28 anos, os tendões e os ossos tornam-se mais fortes, o cabelo cresce mais, o organismo se fortalece e floresce. Na idade dos 35, os meridianos do yang brilhante começam a se debilitar, o aspecto perde vigor e o cabelo começa a cair. Na idade dos 42, os 3 yang estão debilitados, a face escurece, o cabelo começa a ficar grisalho. 49, o vaso diretor se esvazia, o penetrador se vai e o orvalho do céu, que estava lá com 14 chegando, o orvalho do céu seca. O que é isso? Menopausa. Né? Exatamente. Então, a passagem da Terra não se abre mais o útero e se estabelece a debilidade e a infertilidade. Então, esse é um texto do Huang Jinei-Jin, do livro do Imperador Amarelo, em que ele fala sobre essa dinâmica do envelhecimento na relação com o tal do Jing, com a tal da energia sexual. Né? Então, esse é um texto estritamente médio. E ele vai colocar, então, essa relação, e se você atentar, ele fala da relação, quais são os marcadores da energia sexual? O dente, né? Ele fala ali o dente de leite, aí cai o dente de leite, depois vai o siso, e aí depois do dente ele vai falar sobre cabelo, né? O cabelo cresce, depois o cabelo cai, né? E basicamente ele vai falar sobre os tendões. Né? Então, por que ele está chamando atenção para isso? Porque existem tecidos e áreas e órgãos do corpo que eles são os imediatamente associados à tal da energia sexual. E esses tecidos são osso e medula óssea, que são hoje em dia a gente, né, vê como os responsáveis por geração de célula-tronco e, portanto, capacidade de regeneração. O cabelo era entendido como o excedente da energia sexual. O cabelo é o primeiro que sofre na falta da energia sexual. Né? Pensa assim, que ele seria um tipo de tecido que é gerado no excedente. Uhum. Então, ele vai ficando muito forte quando a energia sexual está muito forte, e à medida que a energia vai diminuindo, você vai tendo que tirar, o corpo vai tirando de alguns lugares. E qual é o outro lugar que o corpo tira? Especialmente esse texto é o texto para mulheres, né? Tem equivalente para homens. Então, no final das contas, ele vai tirar da menstruação, porque a menstruação é o maior custo de energia sexual para a mulher. E então, quando é o homem? Desde esse ponto de vista, a menopausa é uma forma de economia de energia sexual. Né? Ela é uma forma de falar, olha, nós não temos mais como manter esse sistema funcionando. E à medida que a gente estabelecer a finalização dele, vai sobrar um tanto de energia. Né? Então, assim, eu acompanho... Agora eu já fiquei feliz, porque eu já estava começando a ficar triste aqui. Isso é muito importante de ver, né? Tipo assim, nas alunas da escola mais que já passaram pela menopausa e que recuperam a vida sexual ativa pós-menopausa, elas falam que o pós-menopausa é muito melhor do que na menopausa, porque o sistema ainda está se organizando. Né? E aí, depois que ela acaba e ela consegue de novo fazer um outro patamar de equilíbrio de energia sexual, ela volta a ter a sua vida sexual melhorada até. Isso já deixou todo mundo respirando, principalmente quem está nos assistindo e eu. Respirem. Não, esse texto ele é um texto terrível, né? Ele é feito para ser terrível.
mas ele esse texto especificamente. Nós temos outros textos que eles falam sobre isso. Olha, esse aqui, por exemplo, como eu falei, esse texto ele não vem de um texto médico específico, ele vem de um texto da sabedoria taoísta. Ele diz, olha, pela quantidade de força vital aí é Jing, energia sexual, que as pessoas comuns recebem em sua concepção, mesmo que não pratiquem nenhuma arte esotérica, deveriam viver em média por 120 anos, apenas através de uma nutrição adequada. Se não alcançarem esse ponto, é porque receberam algum tipo de injúria. Então, se alcançarem um entendimento mínimo do caminho, podem chegar a 240, se compreenderem mais um pouco, 480. Então, o primeiro texto, ele chama atenção para a possibilidade de uma rápida degradação da energia sexual, enquanto o segundo, ele fala, olha, mas o que a gente quer não é isso. O que a gente quer é a promoção dessa energia sexual, né? Então, por exemplo, nas minhas andanças na China, eu cruzei com pessoas, esse aqui, por exemplo, né? Esse senhor aqui, essa foto foi tirada dele em 1999, ele estava com cento e muitos anos, era perto de 120, se não me engano, e eu encontrei com ele aqui 10 anos depois. Essa foto foi tirada em 2009, né? Ele estava aqui, e isso que acontece com ele, que a gente chama de uma espécie de um corpo que não entra em processo de decomposição, é o que os antigos entendiam que era um sinal da energia sexual bem cultivada para a longevidade. Ele mumifica? Ele automumifica. Se tiver muita energia sexual, mumifica? Ele automumifica. Você vê que o olho dele continua olhando 10 anos depois. Impressionante isso. Né? Então, você tem essas histórias, elas são registradas num livro que se chama... o Livro dos Longevos, seria uma tradução desses livros, e esses são livros que são registros da medicina chinesa em si, porque, como eu falei, ela é uma medicina que o objetivo dela é levar o ser humano para um lugar de longevidade, e a energia sexual, ela é essencial para que isso aconteça. Nossa, e chegar aos 400 anos, isso eu fiquei realmente... Bom, eu só queria dizer para vocês que eu não queria chegar nem aos 120, quem dirá aos 480. Isso. Não sei, assim, acho que faz mais de 2000 anos que os textos foram escritos e talvez as pessoas não tivessem no nosso mundo contemporâneo, né? Que ele não é tão, digamos assim, promissor para a gente querer viver muito tempo nele. Então, é importante essa fala, porque ela vai justamente falar dessa relação psicofísica ou psicossomática da medicina chinesa. Então, um dos aspectos psicológicos do cultivo da energia sexual é o desejo de vida longa, ou é o desejo de vida. Né? É como isso se manifesta dentro da psique como um tipo de afeto. Um afeto, no caso, de você para você mesmo, no sentido de a minha vida, eu desejo que ela seja estendida. Né? Bom, então, o caso dos homens, isso. É o caso em que eu mostrei naquele exemplo, existem a questão do maior consumo de energia sexual para o homem é o processo ejaculatório, mas não só o processo ejaculatório, mas como o processo ejaculatório, ele coloca o corpo num modo de reprodução daquelas células. E a conta que não se tem no Ocidente e na medicina, por mais que a ciência tenha super avanços, né, é uma conta que ela não é feita científica nem matematicamente, é o que a gente chama do custo de reprodução, ou do custo de produção desse esperma. Né? Então, a gente tem algumas evidências, e eu sou um coletor dessas evidências no meio científico. Né? Então, por exemplo, esse texto ele fala, olha, será que o esperma é realmente tão barato? E ele estuda os custos de reprodução em víboras masculinas. Então, basicamente, o que ele vai falar é o seguinte, olha, a víbora está lá no inverno e ela engorda porque ela acumulou gordura para passar o inverno. Aí, quando chega a primavera, tem 2 estágios. Um estágio em que ela queima gordura e gera esperma. E ela fica paradinha fazendo isso.
e um outro estágio em que ela sai, ela está na mata, bom, é a vida selvagem, ela vai literalmente à caça para conseguir uma parceira e ter lá a cópula. E aí eles mediram basicamente o quanto de gordura ela consome na primeira fase, que ela está paradinha gerando esperma, e o quanto ela consome correndo atrás e tendo ato sexual. E, pasmem, a primeira fase consome muito mais. Produzir é muito mais custoso. Muito mais custoso do que correr. Então, assim, esse é um exemplo de algumas coisas que os antigos falavam o tempo inteiro. Um outro exemplo é esse aqui dos grilos, né? Em que eles estudam o trade-off entre o esperma e a função imune. Era uma outra coisa que na medicina chinesa era claríssimo, né? Como a energia sexual está na base de tudo, se você diminui, ela vai ter que tirar de algum lugar. Ela tira da produção do sistema imune. Ou ela tira da produção do sistema de cabelo, por exemplo. Então, nesse estudo, ele fala, olha, os grilos que têm um processo ejaculatório muito frequente, eles têm um sistema imune mais baixo. Né? E hoje você tem alguns cientistas que trabalham com isso, especialmente os cientistas que estudam longevidade, que para eles tem uma visão muito clara sobre todas as células desse planeta, né? Não é só do ser humano, mas eles vão dizer basicamente o seguinte, a célula tem dois modos, ou ela está em autorreparo, ou ela está em reprodução. Então, eles vão dizer que essa ideia de que se você obriga o corpo a reproduzir células, ele não vai ser capaz de se autorreparar. E isso está dentro do sistema assim, como base de alguns cientistas de longevidade de hoje. Bom, então, a questão para o homem fica sendo o seguinte, como é que o homem vai levar essa sexualidade na parte mais madura da sua vida, ou na terceira idade, né? Então, aqui tem um texto que ele fala sobre isso, olha só. Os homens são os seres humanos, tá? Que é Ren em chinês. Diferem em relação a... não, desculpa. Aqui é Nan. Aqui é porque esse texto é especificamente para homens. Homens, sexo masculino que gera esperma. É isso. Diferem em relação à força e fraqueza, velhice ou juventude. Cada um deve agir de acordo com a força do seu ti e nunca forçar o orgasmo. Forçar o orgasmo traz injúrias. Assim, um rapaz forte de 15 anos pode ejacular 2 vezes ao dia e um rapaz fraco uma vez. Um homem forte de 20 anos pode ejacular 2 vezes ao dia e o fraco uma vez. Homens fortes de 30 podem ejacular uma vez e os fracos a cada 2 dias. Homens fortes de 40 podem ejacular a cada 3 e os fracos a cada 4. Homens fortes de 50, uma vez a cada 5 e os fracos a cada 10. Homens fortes de 60, uma vez a cada 10 e os fracos a cada 20. Homens fortes de 70 podem ejacular a cada 30 e os fracos não devem mais. Né? Então, você vê claramente que existe uma proposta de regulação ejaculatória na medicina chinesa. Por quê? Porque a regulação ejaculatória ela vai diminuir o gasto da energia sexual e existe uma outra proposta que é o cultivo, né? E o cultivo aparece tanto aqui, olha, como eu falei para vocês no início, na apresentação, você tem posições específicas que são colocadas para resolver problemas específicos de saúde. Então, se você está com problemas digestivos no pâncreas e estômago, a posição é essa. Se você está com problema nos ossos quebrados, medula óssea e artrite, a posição é essa. Entende? Então, nesse sentido, o projeto sim, você pode e deve ter vida sexual durante muito tempo e ela é necessária para que você chegue a uma vida longa e que você queira viver muito. Certo? Só que você vai ter que aprender a como fazer a sexualidade de forma a promover saúde. Seria essa a mensagem. Claro. É isso. Então, Eduardo, e aí eu já queria emendar nessa sua fala, porque você falou também sobre gastar e preservar energia, né? E aí, a mulher tem a menstruação, que todo mês acontece, o homem tem ejaculação, e eu sei que tem umas técnicas, né, de a mulher conseguir cessar a menstruação durante a vida
fértil dela, e o homem fazer uma relação sexual seca. Né? E aí, a pergunta, né, em relação a isso, que daí puxando um pouco esse gancho, que eu acho que isso é um assunto que poucas pessoas conhecem, mas que eu acho que é bem interessante trazer, né, porque na nossa visão, né, tem muito tabu em relação à sexualidade, né? E aí, como tem essas questões, né, falando sobre a preservação de energia, da energia sexual, para poder ter uma vida mais, eu vou colocar saudável, não sei se esse termo é o correto, né? E falar um pouquinho dessa ejaculação seca e do cessar da menstruação na vida fértil. Se puder falar um Certo. pouquinho. Então, eu acho que primeiro a gente precisa assim, pensar projetos de saúde. Antes de responder a sua pergunta, a gente precisa pensar projetos de saúde viáveis, né? E aí eu costumo separar o que é um projeto de saúde viável para boa parte da população e o que é um projeto de saúde que só é viável para quem investe investe na sua saúde de forma, vamos dizer assim, acima da média. Então, quando a gente pensa num projeto médico viável, a gente pensa via, por exemplo, para a mulher, via dietética, via terapia medicamentosa da medicina chinesa, ou seja, estou falando do uso de ervas especialmente, né? Regular o ciclo da mulher para que ela tenha uma menstruação sem dor, sem incômodo, e que ela não sinta desgastada no momento, no período menstrual. Que, em geral, isso a gente entende que dá uma menstruação com um fluxo vermelho, vivo, sem coágulo, sem dor, e que dure 2 a 3 dias. Né? Então, a gente está pensando num projeto de promoção de saúde que é totalmente viável, e que ele, se você fizer desde o início da sua vida, ou seja, você passa, na hora que você chegar na cessação da menstruação por via natural, que seria lá na menopausa, o processo também vai ser muito mais tranquilo. Né? Tipo assim, eu tenho alunos que assim, entraram na menopausa com 54 e estão terminando agora com 58. Né? Então, ela vai estendendo esse processo. Por quê? Porque o corpo entende que ele não precisa parar, ele tem de sobra. Né? Então, para os homens, a mesma coisa. Os homens, qual é a primeira coisa que o texto fala? Olha, presta atenção, não força o orgasmo. Então, ele pede para uma mudança, que é uma mudança, e aí de pensar o que é o sexo e de como fazer sexo. Né? Então, ele vai pedir uma atenção básica, né, de, opa, então todo sexo eu tenho que terminar na ejaculação? Né? Então, você pode terminar o sexo algumas vezes sem orgasmo e sem ejaculação. Por que eu digo isso? Porque é muito mais complicado o que você chamou de orgasmo seco, que é a pessoa alcançar picos de prazer, ter toda a curva do orgasmo marcadinha e não ejacular. Para isso, você precisa de um investimento que é um investimento muito maior do que você pode fazer com essa ideia simples, assim, cara, eu vou ouvir o meu corpo, eu vou aprender a ouvir o meu corpo, eu vou aprender a ler os sinais se eu estou gastando mais do que deveria. Então, essa é uma educação bem básica que a gente pensa. Então, a gente pensa, qual de fato é a sua frequência ejaculatória? Ou seja, quanto você pode produzir de esperma e gastar em seguida sem prejudicar o resto das suas funções orgânicas? Entende? Isso tudo tem uma questão interessante, porque você está falando de mudanças não só de hábitos, mas de concepção cultural sobre o próprio sexo. Né? Exato. A gente tem uma distinção muito grande entre quando a gente pega os textos orientais sobre como a atividade sexual entra na vida das pessoas para um Oriente, um Extremo Oriente, e como entra para nós ocidentais, né? Porque sim, a visão, e por isso mesmo eu falo de projetos viáveis, né? O projeto é inviável porque para ele ser viável num lugar um pouco mais sofisticado, que seria a mulher cessar a menstruação e cessar o ciclo antes da menopausa,
né? O nível de investimento é muito maior e você precisa ter um olhar que é um olhar sobre o porquê que eu vou fazer isso, ou porquê que eu deveria fazer isso, né? Então, e esse olhar realmente ele é parte, ele tem um traço cultural forte. Sim, com certeza, né? A gente, olhando a nossa sociedade, a nossa realidade, a gente vê o que é, por exemplo, para nós ocidentais, falar de que o velho, né, que a pessoa numa certa idade deve ter uma vida sexual ativa, e isso é saúde, e isso é importante, já é um problema. Né? A gente vive Sim. numa sociedade que vai assexualizando as pessoas conforme as pessoas vão envelhecendo. Fora que nós temos assim toda uma cultura vinda de uma indústria pornográfica que leva o sexo, a gente nem tinha pensado em tocar nessa questão, mas ele falou agora, né? Leva o sexo para um outro lado, né? E que desvincula, por exemplo, a questão do sexo e da sexualidade dessa coisa da saúde, né? Ela é como se nem se cogitasse a saúde. Não. Pensando nisso, quer dizer, essa conversa que a gente está tendo aqui, ela está indo para um outro rumo que vai, né, quando a gente olha qual é o rumo que toma a questão do sexo, da sexualidade, neste consumo que é, por exemplo, a indústria pornográfica, né? Exato. Ela do ponto de vista dessa medicina, ela é extremamente determinante para o adoecimento, né? Porque você vai, especialmente para o homem, porque ele vai pegar aquela tabelinha, né? E você tem hoje, basicamente, se a gente pensar que a falta de ereção no homem, ela pode ser vista como um mecanismo de defesa, como assim como a menopausa é para a mulher, né? Um mecanismo de defesa no sentido, olha, hoje não pode, não tem mais, o corpo não tem como gerar mais esperma, então não tem como ter hoje. E hoje você tem fármacos que dão a volta nisso, né? Então, assim, ainda tinha pensado em qualquer idade, ele pode ejacular todo dia, se ele quiser. Faz uso de fármaco e é isso, né? Então, do ponto de vista do princípio da economia da energia sexual, é como você tem uma conta em banco que você está cheio de dívida, aí o fármaco é basicamente você ir no banco e pedir mais dinheiro, com juro mais alto. Que é o oposto do que você vem dizendo sobre como é que você cultiva a vitalidade. Exato, e que é o oposto da função do fármaco, que não seria fármaco, da substância medicamentosa da medicina vitalista. Porque o que ela vai fazer é ajudar o corpo a gerar mais energia sexual e não a gastar mais energia sexual. Sim. Né? Então tem todo esse manejo, que é um manejo que a pessoa pode fazer em qualquer idade. Né? Então, voltando para a questão do sexo e da sexualidade, o idoso ele pode mexer a sua energia sexual e, portanto, ficar sexualizado de alguma forma. Isso não significa nem que ele precise ter contato sexual com outra pessoa, né? Mas você tem os projetos de manejo da energia sexual, que pode ser feito solo, pode ser feito no casal, pode ser feito no encontro, entende? E esse encontro, ele precisa ser sexo? Não, tem várias formas de circular a energia sexual, que eles chamam, né? Que é a sexualidade e não é um ato sexual full, né? Com penetração. Então, isso é uma coisa também bem importante da gente ressaltar, porque a pessoa envelhece, a sexualidade continua fazendo parte, mas ela vem com uma outra cara, né? Diferente de quando tem 20 anos, de quando tem 30. Isso. Né? Porque, vejam bem, eu acho que tem uma coisa aqui que não ficou clara. O desejo e a capacidade de alcançar prazer é uma função desta mesma energia. Né? Então, se o corpo não tem energia suficiente para tudo, ou seja, para gerar sistema imune, para gerar cabelo, para gerar medula óssea, para gerar célula tronco, e ele vai tirar do prazer. Ele vai tirar do desejo. Com certeza, entende? Vai tirar de alguma coisa.
Exato. Ele tem que equilibrar os gastos de alguma forma. E dessa forma, a libido está diretamente ligado... Diretamente. O que a gente chama de libido ou desejo é uma expressão do Jing. É uma das expressões do Jing. Né? Bom, quem é que fica cheio de desejo quando está muito adoecido? Não Bom, eu sei. particularmente não fico, né? É, Mas por que é isso? Por que é isso por que é isso de acordo com esse modelo? Porque todo o Jing está voltado para a regeneração. Não tem nenhum sobrando para o uso através do desejo do prazer. O Eduardo, você estava falando e eu estava aqui pensando, eu sou antropóloga, né? Então, eu estava pensando aqui em todo um imaginário popular e folclórico que nós temos no nosso país sobre essa perda do desejo e da libido, principalmente masculina, né? Porque a feminina ainda, eu acho que é mais coberta de tabus ainda e preconceitos do que a masculina, né? E as receitas populares de quando o homem, né, está diminuindo a libido, vai e come o ovo de codorna, o amendoim, né? Catuaba, pensei na catuaba também. Tem aquelas garrafas de cachaça com catuaba, que tem uns desenhos e tudo, tem uma coisa assim. E aí, o engraçado é que, assim, quando a gente pensa assim, bom, nós vamos, então, preservar essa energia, nós vamos adquirindo, quer dizer, não, porque a gente vai perdendo ela, a gente já entende que a vitalidade a gente vai perdendo ao longo da vida, mas a gente pode, a partir da alimentação, a partir de outros hábitos, preservar ela, né? E aí, como Exato. se preserva? O que, digamos assim, é viável fazer, né, para qualquer pessoa que poderia ajudar neste processo? Acho que isso interessa muito as pessoas. Certo. Vamos botar aquele quadrinho de novo para a gente dar uma olhada. Vamos botar o Anderson. É o Anderson, isso. Então, vamos para o resumo. Então, a primeira coisa é, você está tratando de economia, então você precisa... Sumiu. É aquele esqueminha, né? O esqueminha, estou tentando chegar no esqueminha. Aqui. Aí. Então, vamos lá. Como é que a gente aumenta a geração? Respiração e prática de Qigong. Respiração é um tipo de respiração específica que é chamada Qigong. Né? Sono profundo. E alimentos e dietética, e aqui eu posso colocar mais uma categoria que é o uso de ervas específicas. A catuaba serve? Não. Não diretamente. Por que ela não serve diretamente? Porque você não pode querer acumular usando ervas que excitam demais. Você tem que dar uma forma do corpo produzir aquela energia sem excitar muito. Tá? E aí, você tem a forma de fazer, de como você se engaja no sexo. Então, isso tudo, junto, ele vai ser essa ponta de geração, tá? E você diminui o gasto. Como é que você diminui o gasto? Aqui, o homem, ele vai regular a frequência ejaculatória e ele vai trabalhar essa ideia de que tem certos atos sexuais que eles não precisam terminar em orgasmo. Tem encontros sexuais que não precisam terminar em orgasmo, que é o que ela chamava lá de orgasmo forçado. Então, ele separa um orgasmo orgânico de um orgasmo forçado. E a mulher, ela vai trabalhar esse ciclo menstrual, que é o maior consumo dela, daquela forma que eu te falei. Então, você vai usar aquilo tudo para regular o fluxo menstrual de forma a menstruar de 2, 3 dias por mês, né, com um mês bem regulado e de uma forma fluida. Eu queria dizer para você que eu já estou no climatério para menopausa e eu nunca tive uma menstruação assim. E aos 52 anos é quase deprimente ouvir você falar isso, porque eu passei uma vida inteira e para mim eu fiquei moça muito novinha, com 11 anos, foram mais de quase 40 anos, eu não sei o que é isso.
Eu não sei o que é isso. Mas olha só, não fique deprimida porque você e 99,999% das mulheres, Ufa! porque isso é um tema de educação em saúde, né? Sim. E aí, quando a sua fala, ela nos remete muito à questão usando aí questões de antropologia médica e sociologia médica, né? Porque assim, a nossa cultura, ela naturaliza certos estados de adoecimento e ela não tem a promoção da saúde como um valor cultural. Com certeza. Então, do ponto de vista dessa medicina, e de todas as vitalistas no caso, saúde é algo que ele é construído constantemente, no dia a dia. Você está sempre querendo chegar num lugar melhor, né? E no nosso caso, você tem várias coisas que, para as medicinas vitalistas, são o que você chamaria aqui na medicina ocidental de disfunção subclínica, né? Mas, basicamente, assim, são sinais de que o corpo já não está na harmonia da força vital, que eles são simplesmente ignorados. Uhum. O Eduardo, e nesse sentido, por exemplo, me veio uma coisa agora aqui na mente, né? A calvície masculina poderia estar ligado a isso também? Ela pode estar ligada a isso, especialmente se ocorre em idades, naquelas curvas de idade, se ela ocorre antes da curva, do finalzinho da curva ali, que para o homem seria com 48. Aqueles que começam a calvície com 25, com 30, né? Isso. Não, 25, 30 não, assim, amor. O meu filho tem 21 e ele já começou a calvície. Mas Olha. todas as calvícies da minha família materna, né, que em geral a calvície hereditária da mãe, foram super precoces. Então, você vai olhar isso, mas como um sinal a mais, né? Como eu falei, esse projeto de saúde, ele implica em educação em saúde. Então, a educação em saúde, do nosso ponto de vista, ele assim, peraí, a gente precisa aprender a olhar o corpo, a gente precisa aprender a escutar o corpo, a gente vai olhar para sinais que são sinais que eles não vão ser olhados como disfunções vitais pela medicina ocidental contemporânea porque eles não têm um modelo que explique isso. Foi como eu falei para vocês durante a aula, né? Não tem como fazer essa conexão. E à medida que isso vai acontecendo, que essa educação em saúde vai vendo, você vai tendo um olhar mais amplo. O que eu quero dizer com isso? Não é só olhar o cabelo. Uhum. Você tem uma lista de questões que você vai olhar, né? Desde de como você urina, o que acontece no pós-urina, como você menstrua, qual é a qualidade da ejaculação, como é a qualidade do osso. Então, que é o que a gente chama de diagnose, ou sistema diagnóstico da medicina chinesa, né? Que ele é muito específico para você olhar sinais de tudo, mas de energia sexual, inclusive. Ótimo. Ô, Eduardo, já vamos chegando na nossa finalização, né? Então, primeiro agradecer, foi muito rico essa nossa conversa aqui, estou muito feliz com todas as informações que você trouxe, e deixar o espaço aberto para você trazer alguma mensagem, ou falar um pouquinho do seu trabalho, divulgar alguma coisa, fique à vontade, Eduardo. Legal, obrigado por me receberem. A gente pode ter outros temas para falar, é sempre legal estar divulgando esse trabalho. Bom, a gente tem cursos, especialmente sobre o tema sexualidade. Os nossos cursos se chamam Amor Sustentável e Sexualidade Autêntica. Ele é para qualquer idade. Tem uma parte dele que é online, tem alguns que são online, temos retiros e aulas regulares. Então, vocês encontram tudo isso no Instagram, 5 Plenitudes, que deve estar listado em algum lugar, né, nesse vídeo. Sim. Tá bom? Isso. E aí, se quiserem falar com a gente, é só escrever lá. Tá bem? Muito obrigada, Eduardo. Obrigado a vocês, até a próxima. A Silvia falou, foi muito, muito legal o nosso bate-papo. O Anderson está colocando aqui. Ele colocou ali. Os 5 Plenitudes, né? Para quem está acompanhando pela primeira vez aqui a Rádio Caleidoscópio, não esqueça, por favor, de acionar aquele sininho, dar aquele like. Né? A gente precisa de visualização no YouTube. Passar para os amigos, falar sobre... Exatamente. Aqui o Anderson está deixando o nosso site, o caminho para chegar no nosso site. Também conheço o Cabicim, né? E principalmente para quem é pesquisador e se interessa pelas práticas
integrativas, né? É importante vocês conhecerem, eles têm um banco de dados muito legal, com pesquisa, com gente, olha lá, aliás, nós estamos trazendo gente muito legal, né? Porque o Caio da semana passada também é do Capsim, agora o Eduardo, então, né? A gente Isso tem uma aí. parceria muito legal. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Bri. Obrigada, Anderson. Nada. Tchau. Tchau.